Sonic vs Mario. Vou analisar todos os poderes e habilidades e definir quem venceria em uma batalha mortal. Assista o vídeo. Nos saudosos anos 90 se consolidava uma lenda, o Mario. Mario é o personagem principal da série de jogos Mario. Ele estreou como protagonista no jogo de arcade Donkey Kong, lançado em 1981. Desde Super Mario Bros., Mario geralmente é retratado como um herói silencioso, permitindo que ele se encaixe em diversos gêneros e papéis. Ele frequentemente parte em aventuras para salvar a princesa Peach de Bowser, mas também participa de atividades como corridas e esportes ao lado do seu irmão mais novo, Luigi, e outros personagens. Mario é incrivelmente forte. Mario é capaz de quebrar blocos de tijolo como se fossem feitos de papel. Ele esmaga pedras gigantes, talvez até toneladas, sem o menor esforço. Quando se trata de enfrentar Bowser, Mario pode dominá-lo fisicamente, mesmo que apenas por alguns momentos. Seus socos são tão poderosos que afetam Bowser com facilidade, o que é surpreendente, já que Bowser pode suportar danos a níveis de múltiplos sistemas solares sem danos. Os golpes de Mario são tão impactantes que podem destruir os castelos massivos de Bowser, que pesam várias toneladas. Mario é capaz de nocautear um alienígena enorme com um único golpe, e levanta sua torre monumental com a maior facilidade, uma estrutura que certamente pesa muitas toneladas. Mario destrói um Whomp como se fosse um brinquedo, e até o imponente King Whomp, maior e mais pesado, sente o poder dos seus golpes. Mas não para por aí. Mario pode destruir meteoros com seus ataques poderosos, e até usar para atacar Bowser sem esforço. E não podemos esquecer do Paper Mario, que consegue parar um enorme Trump gigante como se fosse um jogo de criança. Com essa força, por que ele ainda trabalha como encanador? Mario é extremamente rápido. Ele pode reagir às bolas de fogo de Bowser que surgem no horizonte em questão de segundos. Sua velocidade permite que ele corra verticalmente, desafiando a gravidade. Além disso, ele é ágil o suficiente para desviar dos poderosos golpes de Bowser. Mario é tão veloz que consegue resistir à sucção de Bowser, que estava arrastando ele, Paper Mario e Luigi. Ele enfrenta facilmente a velocidade de um canhão disparado por Bowser e Paper Bowser. Como Paper Mario, Mario é capaz de reagir a raios em velocidades hipersônicas. Quando utiliza a técnica Cutout, Mario transcende dimensões e se move numa região fora do espaço convencional, onde o tempo está parado, alcançando uma velocidade infinita. Sua velocidade pode ser ainda maior, já que ele é capaz de se mover em um contínuo espaço-tempo destruído, e pode obter o power-up dos corações puros, amplificando suas habilidades ainda mais. Mario é incrivelmente resistente. Ele aguenta golpes devastadores de Bowser sem vacilar. Pode sobreviver a uma queda de um arranha-céu gigantesco sem nenhum sinal de dano. E suporta ataques que o lançam a distâncias inacreditáveis. Mario sobrevive à queda de alturas maiores que nuvens sem sofrer nenhum arranhão. Mario é capaz de resistir à explosão de um vulcão sem sofrer danos. Ele também é tranquilo ao ser arremessado entre planetoides, como se fosse uma brincadeira. Mas o mais impressionante é que Mario possui uma resistência similar a Bowser, e pode suportar a destruição de um buraco negro que afetou um universo inteiro. E com os corações puros, Mario atinge o nível multiversal, sendo capaz de aguentar ataques dessa escala colossal. Mario possui alguns power-ups impressionantes. Com o mini cogumelo, ele pode ficar pequenino, enquanto o cogumelo transforma em gigante. O mega cogumelo deixa mais forte, mas o Giga Bell é um power-up superior, tornando-o ainda mais poderoso do que os cogumelos. A flor de fogo permite que Mario burle em congelamento e lance bolas de fogo. A flor de gelo é capaz de congelar até mesmo lava. Com a flor de ouro, Mario pode manipular elementos e transformar inimigos em moedas. Ele pode atingir uma certa invencibilidade com as estrelas, tornando-o intocável por um breve período. O cogumelo da vida aumenta sua energia, prolongando sua resistência nas batalhas. Esses são apenas alguns dos muitos power-ups incríveis que Mario pode usar para dominar seus adversários. Mario é extremamente poderoso, começando no nível estrela, pois ele é um Star Shield, uma estrela em seu coração. Ele pode alcançar o nível multiversal ou maior com os corações puros. Com os corações puros, ele deve ser superior ao Bowser com a Dreamstone, a manifestação dos sonhos. A Dreamstone contém uma cosmologia onde cada sonho é um universo. Mario e seus companheiros derrotaram o Super Dimension, que tinha o poder para destruir todos os universos, possibilidades e dimensões. Isso sugere que ele pode afetar o multiverso infinito, já que o espaço é preenchido com sonhos e esperanças. E como dito na Dreamstone, cada sonho é um universo. A tribo dos anciões acreditava que os corações puros possuíam um poder infinito. Além disso, Mario é capaz de acessar uma região que transcende dimensões, ampliando ainda mais seu alcance de poder. Esse é o Mario, será que ele vai vencer?
qual foi o primeiro jogo do Sonic que você jogou? O meu foi o do Master System e fui muito feliz. Sonic é o mascote principal da SEGA e foco da divisão Sonic Team. Ele é conhecido por suas muitas aventuras onde combate o mal, defendendo a liberdade com a sua atitude corajosa e seu forte senso de justiça. Sonic é famoso por sua atitude confiante, comportamento tranquilo e temperamento curto, mas sempre age com compaixão e amor pela liberdade e aventura. Ele protege os inocentes contra perigos, especialmente seu arqui-inimigo, Dr. Eggman. Independentemente da situação, Sonic permanece fiel aos seus princípios e faz o que acredita ser certo. Se inscreva no canal e apoie de outras maneiras se puder. Sonic tem uma força muito grande, por isso pode facilmente destruir várias estruturas de rochas e mármores com seus ataques. Ele tem força necessária para rivalizar com uma orca, que é capaz de destruir rochas gigantescas sem dificuldades. Sonic derrotou Infinity, que é tão poderoso que conseguiu vencer Silver com facilidade. Silver não consegue conter Sonic por muito tempo, embora possa levantar centenas ou até milhares de toneladas sem esforço. Sonic é capaz de causar dano significativo à base do Eggman. Ele destrói meteoros com facilidade usando seus golpes, e pode destruir a maior parte dos robôs de Eggman. Uma simples nave de Eggman pode carregar a Esmeralda Mestre com tanta força que nem Knuckles consegue soltá-la imediatamente, para se ter noção. Mesmo na sua forma clássica, Sonic tinha força suficiente para vencer o Death Egg Robot, que foi considerado superior ao Death Egg. Em sua forma Super Sonic, ele se torna ainda mais poderoso, enfrentou Dark Gaia, e pode separar continentes com seu poder físico. Como Super Sonic, ele foi capaz de atravessar o The End, que tinha o tamanho quase de um planeta. Seria Super Sonic mais forte que o Goku? Sonic é extraordinariamente veloz, ele consegue acompanhar Shadow com facilidade. Sonic pode ultrapassar a velocidade da luz sem problemas. Em Generations, tanto Sonic quanto o Classic Sonic percorre o tempo, restaurando o espaço, devolvendo a cor e a vida ao mundo. Sua velocidade é massivamente superior à da luz na base, pois o Sonic, junto com o Avatar, conseguiu escapar do espaço nulo de Infinity apenas com sua pura velocidade. O Phantom Ruby de Infinity é capaz de moldar um espaço infinito e vazio, cortado de todas as dimensões. Dentro desse espaço, ninguém na Terra foi capaz de contatar ou detectar Sonic, mesmo com tecnologia para se comunicar com ele em todas as dimensões. Super Sonic teve que transcender as leis e o tempo para derrotar The End, mostrando o quão incrível é sua velocidade. Sonic é incrivelmente durável, ele pode suportar golpes poderosos de Knuckles e resistir aos ataques de Shadow. Sonic já sobreviveu a uma queda do espaço para a Terra, demonstrando sua notável resistência. Na sua forma base, Sonic enfrentou uma máquina que simulava um buraco negro em Sonic Colors e saiu ileso. Ele suportou uma surra dos clones de Infinity, que eram quase tão fortes quanto o original. Super Sonic pode resistir aos ataques do Time Eater, que tem o poder de destruir o tempo e o espaço em dimensões diferentes. Também resistiu ao The End, que era superior a todos e queria devorar tudo. Sonic pode aumentar ainda mais sua resistência com os anéis, que o protegem de golpes mortais, mesmo que ele esteja inconsciente. Sonic possui diversas habilidades e armas incríveis. Quando se transforma em Sonic Excalibur, ele ganha uma espada e uma armadura que aumentam significativamente sua resistência. Além disso, ele pode obter um escudo adicional para maior proteção. Sonic também pode usar um boost momentâneo que torna imune a quase todo tipo de ataque, proporcionando uma vantagem crucial em batalhas. E esses são apenas algumas das habilidades surpreendentes que ele possui. No pico de sua forma base, Sonic pode derrotar o Death Egg com o Phantom Ruby. Neste estado, a Death Egg era superior ao Infinity e transformou o espaço nulo em um cenário repleto de estrelas e nebulosas. Já mencionei antes sobre o que é esse espaço nulo do Infinity. Death Egg conseguiu criar muito mais clones do que Infinity poderia, e esses clones eram quase tão fortes quanto os originais. Sonic lutou e derrotou o Guardião da Babilônia, um ser tão poderoso que pode reformar toda a dimensão digital do Guardião da Babilônia em um cenário infernal, declarado como extensido ao nada infinito. Sonic pôde derrotar Djinn Erasor, que absorveu 100 das 1001 noites. Como Dark Spin, Sonic é ainda mais poderoso e pode afetar a realidade. Ele restaurou a realidade das 1001 noites com um simples gesto. Essas 1001 noites são mundos infinitos e possuem palácio noturno, que é considerado infinito em tamanho, com planos astrais e propriedades metafísicas. Como Super Sonic, ele se torna extremamente poderoso. Junto com sua versão passada, ele derrotou Time Eater, que tinha a capacidade de destruir o contínuo espaço-tempo entre as realidades e destruir todos os mundos. Este ser era tão poderoso que foi necessário duas super formas para derrotá-lo.
derrotá-lo. Sonic também derrotou Solaris, o ser extradimensional tão poderoso que precisou de 3 super formas para ser vencido. Solaris tinha a capacidade de consumir todas as linhas do tempo existentes e aniquilar os significados do próprio tempo, transformando tudo em nada, de acordo com o Dr. Eggman. Como Super Sonic junto com Sage, ele conseguiu derrotar The End, um ser que iria consumir tudo. The End era tão poderoso que, ao examinar a mente do Sonic e ver suas batalhas, ele considerou todos os inimigos que Sonic enfrentou como finitos em comparação a ele, e era infinito. Isso coloca The End infinitamente acima de seres como Solaris e Time Eater, que podem acabar com o multiverso infinito em uma dimensão superior, pois no multiverso há uma quantidade possivelmente infinita de universos, em lugares como o mundo imaginário, o lugar onde todos os sonhos de todas as outras dimensões são reunidos e se tornam reais, tornando-se universos/mundos de sonhos moldados pelos desejos e aspirações de influências positivas e negativas. Será que ele vai vencer o Mario? Vamos descobrir na batalha. Essa batalha tem proporções além do tempo. Após analisar todos os aspectos, concluímos que Sonic leva a vantagem nesse confronto. Mario tem mais força, porém Sonic nas suas últimas formas conseguiria igualar. Sonic tem mais velocidade, porém no pico Mario também poderia igualar. Em durabilidade, ambos são equivalentes. O que define mesmo é o nível de poder. Os dois estariam empatados se o Sonic não tivesse derrotado The End, como visto no vídeo, muito superior a qualquer um que Mario derrotou. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Sonic.